Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como criar tabelas de distribuição de frequência no Excel. Então a gente vai começar pegando a nossa base de dados, né? Estou aqui no Moodle da disciplina, vocês já vão ter acesso. E aqui estão os dados para as atividades iniciais do Excel. Nós vamos fazer as primeiras atividades usando todas a mesma base de dados. Quem não respondeu o questionário ainda, favor, entrar aqui no link de cima e responder, por favor. Então vamos lá. Quando a gente abrir os dados aqui, a gente vai ter acesso a uma planilha, né, do Google Planilhas. Nós vamos baixar ela no formato Excel para mexer lá no Excel. Então a gente vai vir aqui em Arquivo, fazer o download, formato Microsoft Excel. Vai fazer o download para nós. Nós vamos abrir aqui o arquivo. Então o que a gente vai ter que inicialmente, vou habilitar a edição, né, para a gente poder mexer no arquivo. A gente vai ter que inicialmente são os dados. Esses dados foram coletados naquele outro link que eu mostrei para vocês do formulário. A gente tem aqui todas as variáveis que estão relacionadas àquele questionário, né? Então, cada coluna concentra todas as respostas de uma mesma variável e cada linha corresponde a um respondente. Então, a gente tem aqui ao longo todas as respostas para todas as perguntas. Então, vai funcionar da seguinte maneira: eu vou fazer duas variáveis como exemplo e depois vocês vão acessar lá e verificar quais são as duas variáveis que vocês vão ter que fazer. Tá? Eu vou trabalhar com a variável gênero, que é uma variável, a gente viu já na aula, qualitativa, né? E depois eu vou pegar a variável idade, que é uma variável quantitativa, para a gente ver as diferenças de uma para a outra. Então é o seguinte: primeiro vamos deixar aqui o cursor na célula A1 e vamos clicar em inserir tabela dinâmica. Dá um OK. Ele vai gerar aqui, você pode perceber que ele gerou uma nova planilha, nessa planilha 1. Nessa primeira planilha nós vamos trabalhar a variável gênero. E aí vocês vão ver aqui que nos campos da tabela dinâmica você tem a lista das variáveis, tá vendo? Então posso trabalhar com todas as variáveis que estão lá na minha planilha. Como eu disse, vamos começar com a variável gênero. Na hora que eu seleciono aqui, ele já vai me dizer quais são os tipos de resposta que essa variável recebeu. Então, ela recebeu respostas feminino e masculino. O que eu quero? Eu quero construir uma tabela de frequências com ela. Se tratando de uma variável qualitativa, a gente viu que nós podemos fazer a frequência absoluta e a frequência relativa. Como que a gente faz isso? Você vai pegar, clicar, segurar e arrastar a variável que você quer para o campo valores. Você vai dizer o que você quer calcular dessa variável. Repare que já apareceu aqui uma nova coluna, contagem de gênero, ou seja, ele contou quantas pessoas responderam feminino, quantas pessoas responderam masculino. Esses números aqui, gente, pode variar, porque como eu disse, o questionário está aberto, então outras pessoas podem ir respondendo à medida que elas forem respondendo, dependendo do horário que você baixar a planilha, ela já pode estar com mais informações. Então, no momento que eu fiz a extração, eu tinha 28 respostas, mas ela deve aumentar aí até vocês estarem executando a atividade. Então tá. O que eu vou fazer? Vou colocar nomes nessas colunas aqui para a gente identificar melhor e deixar a nossa tabela mais fácil de fazer a leitura. Então aqui onde está escrito rótulo de dados, aqui em cima, nós vamos colocar gênero, né? Que é o nome da nossa variável. E aqui onde está a contagem de gênero, nós vamos colocar frequência absoluta. Beleza? Então, fiz a frequência absoluta, vamos para a relativa. Vou repetir o processo. Clico na variável que eu quero, que no caso é gênero, vou trazer aqui para valores, então vão ficar duas aqui agora. Repare que ele repetiu, ele fez de novo a frequência absoluta. Então, nós vamos clicar aqui nessa setinha que está ao lado aqui, ó, no finalzinho aqui de valores, e vamos configurar o campo. Nas configurações de campo, a gente pode fazer outras configurações, tá vendo? A gente pode contar, mas a gente podia fazer a soma, a média, máximo, mínimo, produto, por aí vai. Mas a gente vai vir nessa segunda aba, mostrar valores como. Aqui onde está escrito sem cálculo, a gente vai trocar para percentual do total. Aí ele vai pegar a informação que estava em valor absoluto e transformar ela numa informação percentual. Dá um Enter. 50% para cada, né? Como eu disse, nesse momento aqui, metade, metade. Aqui é bom, eu vou selecionar esses quatro e vou já mostrar uma outra ferramenta que vai ser muito útil ao longo da disciplina, que está aqui na página inicial, né, nos comandos iniciais.
Aqui perto do percentual, você vai ter dois botões aqui, ó. Se você parar o mouse, ele vai falar aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Nesse caso, nós vamos colocar uma casa decimal, tá? Um número depois da vírgula, um algarismo depois da vírgula. Vou também mudar aqui contagem de gênero para frequência relativa, que é o nome dessa coluna. E aí, agora é só perfumaria, né? Se você quiser centralizar, tá? As opções aqui. Cá no finalzinho tem a opção de design, que você pode trocar o design, colocar uma outra cor da sua tabela. Inclusive, se você clicar aqui fora, viu que sumiu aqui as opções, né? É só você clicar na tabela de novo, vão aparecer elas aqui. Ok? Então, beleza. Finalizamos aqui a primeira variável gênero. Vou identificar a minha planilha aqui embaixo com o nome dela, gênero. Vamos voltar lá para o nosso questionário e vamos de novo selecionar aqui a célula A1 e nós vamos criar uma nova tabela agora para fazer a segunda variável. Por que eu vou criar uma nova tabela dinâmica? Para eu não perder a primeira. Eu podia fazer lá na primeira, desmarcar gênero e marcar que eu queria. Posso inclusive fazer a interseção das duas, né? Eu posso analisar a divisão das idades por gênero. Então tem essas coisas, mas vamos começar do simples. Então aqui no A1, de novo repetir o processo. Inserir, tabela dinâmica, dar um OK. Ele cria uma nova tabela dinâmica. Dessa vez a gente vai trabalhar com a variável idade, que é uma variável quantitativa. Quando a gente seleciona idade, vai acontecer uma outra coisa aqui que é interessante para chamar a atenção de vocês. Vocês estão percebendo aqui que essas foram as diferentes idades que apareceram e no final tem aqui 19 anos, 22 anos. Quando a gente insere um texto numa célula que está com número, o Excel não entende mais aquilo como um número. Ele vai entender tudo ali como texto. Então, é importante que a gente faça um processo na análise de dados que chama limpeza dos dados. Então, como que eu vou limpar esses dados aqui, onde estão escritos 19, 20, para que eles fiquem sem a palavra ali, né? Fique só o número. Não é aqui, tá? Não é na tabela dinâmica, é nos dados originais, lá na base de dados. Então, vamos vir aqui, ó, respostas ao formulário. Então, vamos procurar aqui, idade. Tá vendo essa coluna D aqui, é que está registrada idade. Você vai buscar aqui onde que estão as informações que estão com problema, né? Então tem aqui, ó, 22 anos, eu vou fazer a limpeza simples, só tirar a palavra e deixar o número do mesmo jeito, 19 anos aqui embaixo, vou tirar a palavra, colocar o número, ok? Volto lá para a minha planilha que eu estava trabalhando, vocês vão perceber, ó, não mudou nada aqui. Por quê? Porque eu mexi na base de dados, eu tenho que atualizar essa base de dados. Como que a gente faz para atualizar? Você vai vir aqui em análise de tabela dinâmica, atualizar. Pronto. Agora os dados estão atualizados, todos são numéricos. Vamos agora à criação das frequências. Por se tratar de uma variável quantitativa, nós vamos ter frequência absoluta, relativa e acumulada. Então nós vamos fazer o processo 3 vezes. Então vamos pegar a idade, joga para cá, o campo valores. Percebe que agora ele fez a soma, não fez a contagem, mas a gente já sabe como resolver isso. Vem aqui no cantinho, configurações do campo, contagem. Inclusive eu posso trocar o título da coluna aqui também. Pode ser daquele jeito que eu fiz na outra, pode ser que também. Eu já posso lançar aqui, ó, frequência absoluta. Já aparece aqui. Repetindo o processo agora, jogo para cá. De novo, ele somou, tá vendo? É o padrão, né? Quando eu vou trabalhar com variáveis quantitativas, ele faz a soma, mas não é o que a gente quer. A gente quer contagem, quer que ele conte quantos tem de cada um daqueles números de cada um desses valores na minha amostra. Nós estamos fazendo agora a variável quantitativa, frequência relativa para ela. Então, eu vou voltar aqui e mostrar como, onde está escrito sem cálculo, eu vou colocar percentual. Posso, igual eu falei, já trocar aqui, né, para frequência relativa e dar um OK. Beleza? De novo, eu apareci com duas casas decimais. Se você quiser controlar isso, você volta aqui na página inicial, aumenta ou diminui. Você pode colocar quantas casas você quiser. Vamos deixar por padrão uma casa depois da vírgula. Tá? Último agora, que é a frequência acumulada, é aquela que vai somando a cada linha, né? Vai acrescentando a quantidade de elementos da amostra que você já contabilizou até aquele momento. Então, de novo, jogo aqui, vem para cá. De novo, ele fez soma, né? Que é o padrão. Eu vou em configurações do campo. Vou trocar de novo para contagem, porque todas as frequências são um tipo de contagem.
Quando eu vier aqui mostrar valores como, onde está escrito sem cálculo, eu vou descer até achar a acumulada aqui. Aí, ó, já chegamos nela aqui. Soma acumulada em. Percebe que ele pode fazer a soma absoluta ou a soma relativa, né? Nós vamos na soma absoluta mesmo, que é o mais comum da gente ver. Então, posso trocar aqui também para frequência relativa. Ó, desculpa, acumulada, que é essa que a gente está fazendo agora. E dá um OK. Pronto, já tem as 3 frequências. De novo, perfumaria agora. Posso centralizar tudo para deixar mais organizado. Posso colocar aqui na primeira coluna o nome da variável que eu estou trabalhando, que é a variável idade, e outras coisas. Último passo, né? Vou ensinar para vocês aqui a questão do agrupamento, se eu quiser trabalhar com intervalos, né? Primeiro, para trabalhar com intervalos, a gente tem que fazer aquela conta lá do número de intervalos usando a relação de Sturges, né? A forma de Sturges. Quem não está lembrado, eu vou voltar aqui lá no Moodle, eu vou mostrar para vocês onde está essa informação. Então a gente pode vir aqui no Moodle, tem a parte de introdução, né, os conceitos básicos, e aí a gente vai chegar aqui em variáveis e distribuição de frequências, que é onde estão as informações sobre tabelas, né? Abrindo aqui o PDF, está carregando, nós vamos buscar o momento em que a gente vai trabalhar com variáveis quantitativas, em que eu vou precisar fazer aquela divisão por intervalos. Então vamos chegar lá. Já passamos aqui pelas frequências, né? Fizemos todas, né? Absoluta, relativa, acumulada, os tipos de agrupamento, as orientações para construir uma tabela e finalmente a gente chega aqui, ó. Para determinar o número de intervalos, eu tenho que usar essa fórmula chamada fórmula de Sturges, que é 1 mais 3,322 vezes o log de n, em que n é o número de elementos da minha amostra. Então, eu vou usar o próprio Excel para fazer essa conta aqui rapidinha lá, tá? Depois eu vou precisar da amplitude, que é o R, maior valor menos o menor valor, e depois eu divido um pelo outro. Aí eu tenho a resposta de quantos intervalos eu vou usar. Então, vamos lá. Vou aproveitar essa parte aqui, como eu disse, né, para a gente fazer a conta. Então, primeiro eu vou achar o K, que é o número de intervalos. Aí é só aplicar a fórmula. 1 mais... Pode fazer aqui, pode fazer na calculadora, né? 3,322 vezes o log na base 10, de n. Quem que é n? N é o total de elementos da minha amostra. Está aqui, ó, 28 elementos. Certo? Então, ó, chegamos em 5,8. Conforme as orientações, a gente vai sempre arredondar para o número inteiro imediatamente superior. Então, nós vamos trabalhar com 6. Nosso K vai ser 6, ou seja, eu vou ter 6 intervalos. Agora eu vou chegar no H, que é o tamanho de cada intervalo, que é essa informação que o Excel pede. Antes do H, a gente precisa do range, que é a amplitude total da amostra, que ela é o maior menos o menor valor. Está aqui o segundo passo, amplitude total, maior menos o menor valor, máximo menos o mínimo. Como já está fácil aqui, eu vou pegar direto. Eu poderia usar as funções do Excel máximo e mínimo, mas eu vou pegar direto aqui. Vou pegar, ó, 35, que é o maior, menos o menor, que é 19. A gente tem 16. Por fim, o último passo, vou dividir o range pelo número de classes que a gente obteve lá na primeira. Então, vou pegar o R dividido pelo K, eu acho o H. Então, aqui, ó, centralizar. Então, vou pegar o R dividir pelo K. De novo, a gente vai arredondar para cima, né, conforme as orientações, arredondando para o número imediatamente superior. A gente arredonda para cima para não ter problema de algum número ficar fora, né, dos intervalos. Então, deu 3. Isso significa que eu quero fazer intervalos de tamanho 3. Eu vou andar de 3 em 3. Então, eu venho aqui agora. Percebo que quando eu passo o meu mouse nessa parte onde estão as idades aqui, que a princípio elas estão pontuais, sem intervalo. Tem uma situação que eu coloco aqui que ela fica uma setinha preta apontando para o lado, né, para o lado direito que você está olhando da tela. Se você clicar com o botão direito do mouse, você vai ter uma opção aqui de agrupar. Essa é a opção para criar intervalos. Quando você vai criar intervalos, ele vai falar com você, olha, você quer começar onde, terminar onde e de quanto em quanto.
nós já temos automaticamente preenchido de 19,35, que é o maior e o menor valor. Só que esse por, nós vamos inserir o valor calculado para o H, que é o 3. 3, ok. Perceba que ele começou a fazer de 3 em 3. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e assim sucessivamente até a última classe. A gente trabalha em geral com intervalos quando eu tenho variáveis contínuas, que é esse caso. A idade é uma medida de tempo e todo tempo é uma variável quantitativa contínua. Ok? Então é isso, pessoal. Para esse momento é só, agora é com vocês. Só olhar qual que é a variável que cada um vai fazer. Isso vai estar descrito lá. Vou aproveitar e mostrar aqui, né? Isso vai estar descrito no local onde vocês vão entregar a atividade. Então tá aqui, ó, atividade prática do Excel 1, tabelas. Vai clicar aqui, vai ter uma relação com o nome de cada um, qual vai fazer. Assim que terminar, salva o Excel e posta. É importante postar o arquivo do Excel, não salva em PDF nem em nenhum outro formato, senão não é possível de fazer avaliação. Beleza? Então, é isso. Até mais.